Acreditamos em uma mentira confortável sobre o fim da nossa mente. Fomos condicionados a pensar que a demência começa quando esquecemos onde deixamos as chaves ou qual é o nome de um parente distante. Mas a verdade é muito mais sinistra e silenciosa do que uma simples falha de memória. O cérebro começa a morrer muito antes de você esquecer a primeira palavra. Existem sinais invisíveis, pistas que o corpo e a mente deixam pelo caminho, gritando que algo está errado enquanto ainda conseguimos lembrar de tudo. A memória é a última fronteira a cair, não a primeira. Se você está esperando o esquecimento chegar para se preocupar, você já está atrasado. O verdadeiro perigo se esconde naquilo que consideramos apenas cansaço ou excentricidade. Imagine tentar seguir uma receita simples que você fez a vida inteira e, de repente, os passos não fazem mais sentido. Não é que você esqueceu os ingredientes, mas o processo lógico de planejar, organizar e executar a tarefa parece como tentar ler um idioma estrangeiro. A ciência nos mostra que a dificuldade de concentração e a incapacidade de seguir instruções sequenciais são sintomas precoces devastadores. O envelhecimento natural traz lapsos ocasionais, pequenas falhas que se resolvem sozinhas. A demência, no entanto, cria um padrão de bloqueio executivo. É o diretor executivo do cérebro pedindo demissão. Quando completar tarefas rotineiras se torna um desafio intelectual, não é apenas velhice. É um sinal de alerta vermelho piscando no painel de controle da sua cognição. O que quase ninguém discute é como a doença sequestra a personalidade antes de levar as lembranças. A pessoa que você ama pode não estar apenas esquecida. Ela pode parecer ter se transformado em um estranho. A apatia toma conta. Aquele interesse vibrante por hobbies ou pela vida social evapora, substituído por um vazio emocional. Pior ainda é o comportamento insensível. Palavras duras, comentários inapropriados e uma frieza repentina não são sinais de que a pessoa se tornou má ou ranzinza com a idade. São evidências de que os filtros sociais e as áreas do cérebro que regulam o comportamento estão se deteriorando. É doloroso testemunhar, mas entender que isso é um sintoma neurológico e não uma escolha moral muda completamente a gravidade da situação. Há um terror específico e primitivo em se sentir um estranho na sua própria vizinhança. A perda da capacidade de navegação espacial é um dos indícios mais fortes e documentados de uma demência futura. Não estamos falando de se perder em uma cidade nova durante as férias. Estamos falando de não reconhecer as esquinas que você dobrou todos os dias nos últimos 30 anos. Estudos recentes demonstraram que indivíduos que falham em tarefas simples de orientação espacial têm 3 vezes mais chances de desenvolver a doença nos anos seguintes. O mapa mental que construímos do mundo começa a se apagar pelas bordas. Se o caminho de volta para casa se torna um labirinto confuso, o cérebro está falhando em processar o espaço físico muito antes de falhar em processar nomes. A realidade é ancorada pelo tempo e pelo lugar, mas para um cérebro doente, essas âncoras se soltam e o indivíduo fica à deriva. Esquecer o dia da semana acontece com qualquer um, mas perder a noção da estação do ano, não saber como chegou à casa de um amigo ou acreditar que tem um compromisso que não existe no calendário são falhas profundas de orientação. Essa confusão temporal é a mente perdendo a capacidade de se situar no presente. A pessoa não está apenas distraída, ela está desvinculada do agora. É como assistir a um filme onde as cenas estão fora de ordem e o cenário muda sem aviso. Esse descompasso com a realidade imediata é um prenúncio claro de que a estrutura cognitiva está colapsando. Mas aqui está a reviravolta biológica que a maioria ignora. O aviso pode vir durante a noite, enquanto você dorme. Padrões de sono perturbados não são apenas uma consequência do estresse moderno. Pesquisas extensas com milhares de adultos revelaram uma correlação assustadora. Pessoas na casa dos 50 e 60 anos que dormem 6 horas ou menos por noite apresentam um risco 30% maior de desenvolver demência. O sono é o momento em que o cérebro se limpa, removendo as toxinas acumuladas durante o dia. Se você priva seu corpo desse processo de restauração consistentemente, você pode estar acelerando um processo degenerativo irreversível. A insônia crônica na meia-idade não é apenas um incômodo, é um fator de risco estatístico brutal. Precisamos parar de romantizar a velhice como um período de esquecimento inofensivo
e começar a encarar os fatos com a seriedade clínica que eles exigem. A demência é uma doença física, tangível e progressiva. Ela ataca o humor, a orientação, o sono e a capacidade de resolver problemas muito antes de apagar o passado. A associação exclusiva com a perda de memória é um mito perigoso que atrasa diagnósticos e impede que famílias se preparem ou busquem intervenções que poderiam melhorar a qualidade de vida. Ignorar a apatia ou a desorientação espacial porque a memória da pessoa ainda parece intacta é como ignorar fumaça porque você ainda não viu o fogo. Quando o fogo se torna visível, a estrutura já está comprometida. Essa investigação nos leva a um ponto crucial de empatia e observação. Muitas vezes, julgamos o idoso que se tornou recluso ou grosseiro, rotulando-o de difícil. Não percebemos que estamos diante de um cérebro lutando para manter sua integridade. A dificuldade em planejar o dia ou a confusão sobre onde se está gera uma ansiedade profunda e muitas vezes silenciosa no paciente. Eles sabem que algo está errado, mas não conseguem verbalizar. Cabe a nós, observadores externos, conectar os pontos. A mudança de comportamento não é uma falha de caráter, é um grito de socorro de uma biologia que está falhando. Reconhecer isso exige coragem para olhar além do óbvio e aceitar que a pessoa que conhecíamos está mudando fundamentalmente. A ciência continua avançando e, embora a relação de causa e efeito em alguns casos como o do sono ainda esteja sendo mapeada, a correlação é forte demais para ser ignorada. Os dados de 2020 e 2021 publicados em revistas de alto impacto como a Nature Communications e Alzheimer's and Dementia não deixam margem para dúvidas. O estilo de vida, a qualidade do sono e a atenção aos sinais cognitivos sutis são as únicas ferramentas que temos no momento para antecipar o cenário. Não existe cura milagrosa, mas existe o poder da informação. Saber que a dificuldade de navegação ou a mudança brusca de sono são precursores permite um planejamento de vida que a ignorância nos rouba. Olhe atentamente para as pessoas ao seu redor e para os seus próprios hábitos. A demência não chega fazendo barulho e derrubando a porta. Ela entra pelas frestas da rotina, disfarçada de cansaço, mau humor e noites mal dormidas. Se você notar que a concentração falha constantemente, que a personalidade mudou ou que o sono desapareceu, não espere a memória falhar para buscar respostas. A detecção precoce desses padrões oferece a chance de dignidade e compreensão. A mente é o nosso bem mais precioso. Proteja-a com vigilância e não ignore os sinais silenciosos que antecedem a tempestade. O conhecimento é a única luz que temos contra a escuridão que se aproxima.